Olá, estamos iniciando hoje um projeto onde vamos conversar em alguns encontros sobre a importância da família, da importância do acolhimento familiar, para que as almas que se achegam até esse lar possam se organizar de uma forma eficiente no exercício da lei do amor. Então, nós vamos tentar entender a importância da família. É na família que nós precisamos desenvolver as nossas habilidades, porque é nessa família menor que a gente exercita o amor para a família maior, que é a humanidade. Para a gente poder fazer essas reflexões, a primeira coisa que eu gostaria de retomar com vocês seria a fala de Jesus, pontuada por Mateus no capítulo 22, versículo 34 a 40, quando ele foi inquirido sobre, se reuniu um grupo e eles perguntaram a Jesus para experimentá-lo. Jesus, mestre, qual é o maior mandamento? E Jesus pontuou que o maior mandamento seria amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento e toda a sua alma, e amar ao próximo como a ti mesmo. E disse que neste mandamento se resume a lei e os profetas. Nós entendemos, dentro da doutrina espírita, que fomos criados simples e ignorantes e que nós temos um começo e temos um fim, O início, criados simples e ignorantes, e temos um final, que é a perfeição relativa. Neste processo, precisamos, lenta e gradativamente, desenvolver e nos alinharmos com esta lei tríade que Jesus nos apontou. Amar a Deus sobre todas as coisas, desenvolvendo a fé, desenvolvendo a entrega, desenvolvendo a confiança neste Pai maior que nos ama e que nos provê de todas as possibilidades e todas as, vamos dizer assim, os instrumentos para que a gente exerça essa lei. Amar ao próximo, que seria nós podermos nos alinhar com todas as virtudes, nos afastando de todos os vícios morais, nos livrar da raiva, nos livrar do egoísmo, nos livrar do orgulho, nos livrar da inveja, do ciúme, do rancor, do melindre, e amar a nós mesmos, que significa nos potencializar, que significa nos valorizarmos, valorizar o nosso corpo, que significa querer ampliar as nossas capacidades cognitivas, valorizar a nossa vida, valorizar a possibilidade que Deus nos deu, quando nos criou, a possibilidade de sermos lá à frente co-criadores ao lado do nosso Pai. Então, para isso, vamos tentar conversar em vários encontros sobre a importância da família. Antes disso, vamos falar um pouco sobre o casamento, sobre a importância do casamento, porque quando a gente pensa em família, a gente pensa na união de dois seres, um parceiro, uma parceira, que se unem e que mais à frente tem como objetivo o recebimento de filhos e a estruturação de um núcleo familiar. Seria de bom tom sempre que este casal, à medida do possível, se harmonizasse. E para a gente poder falar sobre essa harmonia, vamos primeiro falar sobre os tipos de casamento dentro da visão espírita. Então nós temos os casamentos acidentais, vamos dizer assim, que são casamentos que não haviam sido planejados no mundo espiritual. São duas almas que se desconheciam e que por eventuais encontros, quase sempre em nosso projeto, em nossa situação de desenvolvimento espiritual, quase sempre que se unem por conta de questões de sensualidade, começam um relacionamento. Quase sempre são relações muito complicadas, porque não existem afinidades. Então, são casamentos que, se a pessoa não tomar um certo cuidado, se essa dupla não tomar um certo cuidado, eles vão desenvolver desalinhos com a lei de amor ao próximo e a si mesmo, e num outro momento
esse casal vai ter que retomar. Aí, no segundo momento da visão espírita, né, do tipo de casamento, que são os casamentos provacionais. Os casamentos provacionais é quando essas duas almas já por vivências anteriores se desalinharam com a lei do amor. Ocasionaram mágoas um no outro, lesionaram a vida afetiva um do outro, adquiriram conjuntamente comprometimentos que os faz retornar para se reequilibrarem. Quase sempre também são casamentos difíceis, de difícil harmonização dessa dupla. E aí um empenho maior de ambos para que possam fazer a harmonia imperar, para que possam fazer o amor vencer, o amor ser o tom maior para num outro momento receberem esses filhos. Bom, um pouco mais à frente nós temos os casamentos sacrificiais. Os casamentos sacrificiais são aqueles casamentos onde uma alma já desenvolvida, em um estágio um pouco mais avançado do desenvolvimento espiritual, assume o comprometimento de retornar com uma alma querida ao seu coração para ajudar essa alma a se realinhar com a lei do amor. Então são casamentos onde quase sempre impera uma certa harmonia, né? Visualmente, para quem vê de fora, né, a gente entende dentro dessa nossa perspectiva do prazer imediato, a gente entende que às vezes é um casamento de muito sofrimento, né? Mas quando de verdade são casamentos, vamos dizer assim, de resgate, né? Casamentos onde existe sim um desenvolvimento maior de um dos elementos dessa dupla, né? Isso é muito tranquilo. Isso é muito tranquilo. É mais ou menos a tarefa de uma mãe que consegue entender os desatinos de um filho. Isso não é sofrido para essa mãe, né? Outro tipo de casamento é o casamento de almas afins. O casamento de almas afins é aquele casamento onde duas almas já num patamar parecido, com muita identidade, se unem. Então é normalmente aquele casamento que a gente vê onde não existe discussão, não existe briga, onde eles têm a mesma ideia em relação a uma série de coisas, né? Onde existe a harmonia, onde existe o respeito mútuo. No estágio evolutivo do nosso planeta de provas e expiações, nós sabemos que boa parte dos casamentos são acidentais e provacionais. São poucos os casamentos de almas afins. E o último tipo de casamento que aponta a doutrina espírita são os casamentos transcendentais. Esses casamentos transcendentais são aqueles casamentos onde duas almas reencarnam já num patamar de evolução grande, né? Reencarnam com uma missão mútua. Um exemplo que eu tenho a dar a vocês seria a vivência de Allan Kardec com Amélie Boudet, né? É um exemplo de um casamento transcendental, né? De almas especiais que retornaram à Terra com o objetivo de cumprirem uma missão maior dentro da lei do amor. Bom, dito isso, independente do tipo de casamento que você identifique no seu dia a dia, a sua tarefa, pai e mãe, a sua tarefa, parceiro e parceira, a sua tarefa é tentar harmonizar essa dupla, a sua tarefa é lutar para o respeito mútuo quando vocês perceberem que existem muitas diferenças, a sua tarefa é lutar para que vocês adquiram, à medida do possível, um número maior de identidades. Se sua parceira gosta de determinada coisa e você de outra, se esforce em tentar fazer com ela um pouco do que ela gosta e vice-versa. Se você discorda do seu parceiro ou da sua parceira em relação a determinadas situações, abram espaço de discussão para isso, para que isso possa se harmonizar. Por quê? Porque nessa luta para a harmonização da dupla, essa é a base para que mais à frente vocês possam acolher os espíritos que Deus vai lhes encaminhar com o objetivo de que vocês, pais, os alinhem com a lei do amor. Às vezes essas almas, quase sempre essas almas, já têm vivências anteriores com este mesmo núcleo familiar, com este pai e com essa mãe. Às vezes este pai foi marido daquele filho que está voltando, foi esposa daquela filha que está
foi esposo, né, daquela filha que está voltando, ou aquela mãe foi esposa daquele filho que está voltando. Às vezes aqueles irmãos foram duas pessoas que se ocasionaram muito mal e ocasionaram muito mal àquela dupla. Nós sabemos que no nosso momento evolutivo, todos nós temos débitos, né? A história da humanidade é a nossa história, então são débitos muito acentuados. E nós precisamos levar isso em consideração quando a gente entende o nosso comprometimento com a educação desses filhos, porque o lar é o primeiro ponto de referência da aquisição dos valores. Quando a criança nasce, ela nasce com a possibilidade de um esquecimento, e a possibilidade ela é mais plástica, né? Diz André Luiz no livro Missionários da Luz, né, que o reencarne começa na concepção, mas ele se encerra aproximadamente aos 7 anos de idade. Então, pais, do nascimento até os 7 anos, vocês têm a possibilidade de serem exemplo, de ajudarem este filho ou esta filha a introjetarem valores éticos, a introjetarem valores morais. Vocês são exemplos porque os filhos aprendem muito mais pelo que eles observam, pelo que eles veem de seu exemplo, do que pelo que vocês falam. Então, vocês têm a oportunidade ímpar de serem, sim, co-criadores. Eu entendo que a maternidade e a paternidade, em tudo na vida, né? A gente pode ser co-criador com o nosso pai. Mas um professor é um co-criador, né? É um co-criador que lida com ideias, né? Então, um pai e uma mãe são co-criadores de extrema importância no processo evolutivo desses seres que Deus nos empresta. Porque são filhos de Deus, são nossos irmãos, que Deus nos empresta para que a gente os ajude a se realinharem com a lei do amor. Então, vamos pensar com carinho nisso, vamos pensar com carinho no grau de comprometimento que nós temos. Porque dependendo dos valores que você, pai e você, mãe, conseguirem introjetar neste ser, neste período inicial, é com esses valores que ele vai arbitrar num próximo momento as situações que ele vai vivenciar. Voltando a dizer, né, como todos nós fazemos parte de um processo ainda onde precisamos passar por muitas provas e precisamos expiar muitos débitos, nós precisamos contar com a possibilidade da internalização desses valores para que possamos arbitrar de uma forma adequada. Então, pais, não vamos esperar o nosso desencarne para ouvir aquela pergunta, né? O que fizestes dos filhos que eu vos confiei? Vamos entender que é dentro do núcleo familiar que está sendo tão atacado atualmente, mas é dentro do núcleo familiar que esta base se estabelece. Nós sabemos e observamos o tanto do ataque que os núcleos familiares estão sofrendo. Por quê? Porque se a espiritualidade inferior, nossos amigos, nossos irmãos em desalinho, mais acentuado com a lei do amor, quando eles conseguem alterar essa base, eles conseguem de uma certa forma interferir no processo evolutivo de muitos. Então vamos prestar muita atenção nisso, muito cuidado, muito orar e vigiar, e acima de tudo, vamos prestar atenção na evangelização dessas almas. Porque Jesus é o maior terapeuta e o seu evangelho o nosso maior guia. Até os próximos encontros.